Olá, está no ar o Bom para Todos. A lei que regulamenta a profissão de professor nas escolas básicas da rede pública não é cumprida em 12 das 27 capitais brasileiras. A realidade do professor e condições de trabalho é o tema do nosso programa de hoje. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço, informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o nosso programa. Participe. O Facebook é facebook.com/redetvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Acompanhe o nosso programa ao vivo pela internet. Acesse o site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. A Lei 11.738 de 2008 estabelece um piso salarial para a categoria e jornada semanal de 40 horas. Ela também exige que o professor fique 1/3 do período fora das aulas para preparar as atividades educativas. A lei aprovada há 5 anos garante melhores condições de trabalho aos docentes e estimular a participação dos jovens no magistério. Baixos salários, pouco tempo livre para o autoaperfeiçoamento e más condições de trabalho são alguns dos problemas enfrentados pelos professores. Qual que é a letra da Graziele? Letra Q. Ele tem muito pouco a comemorar. Até o presente momento, 0 de reajuste salarial. Qual é a letra do Eduardo? E os professores aí que convivem mesmo e dão aula nas condições difíceis, né? Seja por questão de violência, há um adoecimento nessa categoria e nós não estamos vendo por parte dos governantes nenhuma política que venha a responder a essas questões. A gente faz porque gosta muito, sabe? Porque só assim a gente tem essa responsabilidade, essa dedicação e essa vontade de todo dia estar trabalhando com criança. É muito importante nós termos a valorização profissional, tanto no que diz respeito ao salário, porque não dá para conviver e sobreviver com os salários que nós temos, né? São Paulo hoje paga o 14º salário do país. Isso é uma vergonha nacional, é aqui que se arrecada mais. Para mim, nesses 28 anos de magistério, o que conta em primeiro lugar é a paciência. É desafiar todos os dias, tudo e acreditar que a educação ainda pode mudar tudo, né? É uma categoria que tem, ela é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Ela forma as outras categorias. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos, na sua TVT. Nós vamos conversar aqui no Bom para Todos com Paulo Neves. Ele é professor da rede pública e secretário de comunicações adjuntas da APOESP. Nossa equipe também foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Por que o professor é tão desvalorizado se ele é um educador, um formador de opinião? Tudo isso no Bom para Todos, daqui a pouco, depois de um pequeno intervalo. Estamos de volta com Bom para Todos. A presença do professor em classe de aula é cada vez menos valorizada e desrespeitada pelos alunos. Além do descumprimento ao piso salarial, outras dificuldades enfrentadas pela categoria e a jornada extra classe. Saiba mais no programa Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/redetvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Paulo Neves. Ele é professor da rede pública e secretário de comunicações adjuntas da APOESP. Paulo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Eu que agradeço a TVT pela oportunidade, em nome dos professores e do nosso sindicato APOESP.
Paulo, eu gostaria de saber qual a dura realidade dos professores enfrentadas hoje em dia. Nós sabemos que o salário é uma grande dificuldade. As condições de trabalho continuam sendo as piores possíveis, né? Nós não temos sala de leitura, nós não temos livros adequados para você trabalhar com os alunos, salas superlotadas, o salário cada vez mais arrochado. Então esse é um dos problemas que nós enfrentamos aí no nosso cotidiano. Eu já estou há 17 anos atuando na rede estadual e realmente cada ano que passa a gente percebe o aprofundamento das dificuldades na profissão docente. Paula, falta um projeto do governo a curto, médio e longo prazo ou projetos existem? Eles só não são colocados em prática? Veja, os projetos que são, vamos dizer assim, colocados em discussão são projetos mais para atender a interesses eleitoreiros, na nossa avaliação enquanto entidade, do que efetivamente para solucionar os problemas educacionais, particularmente em São Paulo, né? Porque é uma espécie de vai e volta, você não tem uma consistência nos projetos. Então, por exemplo, o problema da progressão continuada, que é uma questão que foi implementada, já vem discutida no Brasil há muitas décadas, e na cidade de São Paulo foi implementada pelo professor Paulo Freire, porém no Estado não foi implementada a progressão continuada, foi implementada a aprovação automática dos alunos. Então, a partir daí, você tem uma degeneração total. O aluno sendo aprovado de qualquer toque de caixa, de qualquer forma, sem dominar os requisitos mínimos para ir para a série seguinte. Isso é um enfrentamento que nós temos colocado no dia a dia. Paralelamente a isso, nós temos um problema gravíssimo, que é a questão da violência no interior das escolas, né? Nosso sindicato fez uma pesquisa e mais de 80% dos professores apontaram que ou presenciaram ou foram vítimas ou convivem no dia a dia com essa problemática da violência no interior das escolas. Diante dessa realidade, o que pode ser feito, Paulo? Veja, nós temos uma visão de que a única solução é você envolver a comunidade. E para isso há necessidade urgente de se fazer uma campanha nacional, estadual e em nível municipal, para que a comunidade incorpore a educação como algo essencialmente prioritário. E até hoje essa questão da educação como prioridade tem sido uma retórica sem que seja efetivamente adotadas medidas para que isso se converta em algo do ponto de vista prático e que a educação possa ser prioritária no Brasil e em São Paulo. Vamos ouvir a primeira pergunta feita para você, quem fez foi a Denise. Por que o professor é tão desvalorizado se ele é um educador, um formador de opinião? De fato, a Denise faz uma pergunta importantíssima. Essa é uma discussão que nós, educadores, professores, a gente vem debatendo também há algum tempo. E eu responderia com uma constatação. Nós temos no Brasil o professor Paulo Freire, que é uma das maiores referências educacionais, né? Infelizmente faleceu em 97, e que é um dos brasileiros o primeiro brasileiro a receber o maior número de doutor honoris causa, né? Tanto doutor das universidades brasileiras como de universidades do exterior. Mais de 40 títulos ele recebeu. Aí, se você fizer uma pesquisa hoje e perguntar quantos % da nossa população conhece Paulo Freire, você vai ver que é um número reduzidíssimo. Se você perguntar quantos % conhece, por exemplo, Neymar, 99% conhece Neymar. Então, isso significa o seguinte, que, em primeiro lugar, a educação não é prioridade, tanto não é prioridade que os nossos pensadores, né, educadores, não são valorizados e são desconhecidos da nossa população. E isso, em grande parte, tanto é uma culpa dos governantes como também dos meios de comunicação, que não é o caso da TVT, que é um meio de comunicação que está fazendo um trabalho brilhante no sentido de despertar a consciência da população para uma questão tão importante. Então, na minha avaliação, a desvalorização da educação acaba recaindo também na desvalorização do professor. Vamos ouvir agora o Ricardo. Porque a lei que regulamenta a profissão dos professores não é cumprida. A lei tem duas vertentes, né? Dois vetores importantes. O primeiro é estabelecer um piso, que não é o ideal para nós, mas que é fundamental, porque
Tinha municípios do Brasil que não pagavam nem o salário mínimo para os professores. E o segundo, que está lá no artigo 4º, no parágrafo 2º, que determina que da jornada de trabalho, no mínimo um terço tem que ser destinado à tarefa de planejamento, preparação de aulas, enfim. E essa lei não está sendo cumprida em 12 das 27 capitais. É muita coisa. Exatamente. Por que não está sendo cumprida? Porque os governantes não querem investir em educação. É um problema diretamente relacionado com o investimento em educação. Eles preferem deixar do jeito que está. Consequentemente, o professor, por exemplo, em São Paulo, para você trabalhar 40 horas semanais, você fica hoje 32 em sala de aula. Você dá 32 aulas. Para cada aula você necessita de um tempo equivalente a mais 2 para preparar, para depois avaliar o aluno. Então é uma trabalheira. Geralmente você chega na casa de um professor, tem vários colegas, a gente visita, tem aquela pilha de trabalhos para corrigir, de livros didáticos para você preparar a aula. Porque dar uma aula não basta você pegar o que a ciência pesquisou, você tem que converter em atividades didáticas para que os alunos possam entender aquilo que você está trabalhando. Então é uma coisa que dá trabalho mesmo e que requer um tempo extra fora da sala de aula para que isso possa ser feito. E para fazer isso você precisa dar tempo para o professor e contratar mais profissionais. Os governos não querem fazer isso porque isso requer mais investimento em educação e eles não querem investir em educação de forma alguma. Vamos ouvir a próxima pergunta. O baixo índice de aprendizagem dos alunos, que deve ser a falta de experiências de informação dos professores ou é um problema de educação brasileira? Na realidade aqui nós temos um problema que vem sendo muito debatido pelos pensadores, né? Uma parte dos pedagogos e uma corrente de economistas que atribui a falta de aprendizagem dos alunos à má formação dos professores. Veja bem, o problema da aprendizagem no Brasil, você pegar apenas a formação dos professores como um dos fatores, na nossa opinião, é um equívoco. Existe um conjunto de fatores que contribuem para a má aprendizagem ou para essa deficiência da aprendizagem dos alunos nas escolas brasileiras. Nosso sistema educacional é um sistema bom? Veja bem, o sistema educacional brasileiro é um sistema que precisa ser, vamos dizer assim, rediscutido na nossa avaliação. Nós precisamos de um sistema nacional de educação que não tem. Você tem um sistema que, apesar de buscar uma base nacional comum, e aí a gente entra um pouco no debate de currículo, mas ele fragmenta muito e aí acaba deixando com que cada estado e município estabeleça determinadas prioridades locais. Na nossa avaliação também as escolas devem ser envolvidas nessa discussão, os pais, os professores, a comunidade como um todo. Mas voltando um pouco para o debate, aqui nós temos que buscar um conjunto de fatores. Não é apenas a formação, porque a formação do professor como que é feita? O professor faz um curso de licenciatura, eu fiz 2. Eu sou licenciado em Geografia e em Sociologia, então fiz 2 faculdades. Então, como que é feito isso? Você, na universidade, você faz todo um estudo voltado para a pesquisa universitária. E na educação básica, aí os caras querem que na educação básica você atue da forma diferente que você aprendeu na faculdade. Então aqui na escola você tem que ensinar de uma outra forma. Aliás, no estado de São Paulo, eles falam que hoje a sociedade não é mais a sociedade do ensino, é a sociedade da aprendizagem. Então o professor não é mais o profissional do ensino, é o profissional da aprendizagem. A pergunta do Paulo Henrique é exatamente sobre isso. Vamos ouvir. Ver. Minha dúvida é o seguinte, o que deve ser mudado na formação dos professores? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Tá, então na nossa avaliação enquanto entidade, primeiro, está errado você querer descartar a formação de toda a pesquisa universitária, dizer que isso não vale mais e que agora trata-se de você desenvolver competências e habilidades dos alunos, descartando a formação, o conhecimento acumulado pela sociedade. Porque na realidade a sociedade vai cobrar isso, né? Vai cobrar esse conhecimento acumulado. Evidentemente que nós temos que buscar aprofundar isso nos cursos de licenciatura. Há um debate polêmico aí colocado de que o professor deveria, a exemplo dos médicos, né, fazer uma espécie de residência escolar durante um período. Nós também somos contra isso, achamos que isso não resolve o problema da educação. Nós achamos que isso é desviar o foco do verdadeiro problema, que é um problema estrutural das escolas. As escolas precisam ter biblioteca,
as escolas precisam ter equipamentos tecnológicos para que o professor possa despertar o interesse do aluno. O pai precisa participar, a família precisa participar, enfim, há todo um conjunto de fatores que precisam ser envolvidos para que a gente possa melhorar a educação no Brasil. Paulo, e a próxima pergunta é sobre reciclagem também, vamos ouvir. Não deveria ter cursos de reciclagem para o professor? Veja, eu não concordo muito com a palavra reciclagem. Achamos que na educação, reciclar não é o termo adequado. Nós trabalhamos mais com formação contínua e tal, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai ter concurso público agora na rede estadual. O governo anunciou aí com estardalhaço que vai efetivar 59 mil professores, 20 mil já o ano que vem. Eu estive dando uma olhada na bibliografia, eles mudaram a bibliografia em relação ao concurso anterior e 80% dos autores foram mudados. Por exemplo, em geografia, mais de 50%. O custo médio de cada obra para você estudar é mais de R$100. O salário do professor que atua na rede hoje, o professor precário, ou quem quer entrar o professor precário hoje, ele, com 40 horas semanais, é em torno de R$2.250. Então deveria ser oferecido pelo governo cursos gratuitos? Exatamente. Então nós reivindicamos isso, o governo ficou de estudar e não deu um retorno adequado. Você tem dúvida, quer fazer alguma pergunta? Então participe, facebook.com/RedeTVT ou então pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo. Até já! Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje, estamos falando sobre a importância da profissão do professor. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu a criação do programa Mais Professores, para reforçar a educação em municípios de baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, e IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então @RedeTVT pelo Twitter. Continuamos conversando com Paulo Neves. Ele é professor da rede pública e secretário de comunicações adjuntas da APOESP. Vamos ouvir mais uma pergunta feita para você, Paulo. Vamos lá. Como que a gente pode avaliar as dificuldades que os professores enfrentam hoje dentro das escolas com a falta de material didático, material de apoio, de ensino aos alunos? Na nossa avaliação é exatamente o problema do financiamento em educação. Que na medida que você não fornece às escolas e aos professores condições mínimas de trabalho, você compromete todo um processo didático, pedagógico, um processo cognitivo e, consequentemente, isso vai tendo desdobramentos para frente, né? Ô Paulo, falta também oportunidades de ascensão na carreira? Sem dúvida. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma carreira congelada desde 97. Foi uma lei que foi aprovada no mês de dezembro, na época era o governo Mário Covas ainda. E se você olhar, o nosso sindicato tem esses dados, mais de 70% dos professores continuam nos níveis iniciais da carreira. Então, foi uma lei exatamente montada para que os professores não tivessem condições de evoluir. Nós vamos ouvir agora a próxima pergunta, que também é de um professor. A grande diferença que tem entre um professor ocidental e oriental. Por exemplo, no Japão, a profissão de professor é uma profissão que tem alta dignidade. Por exemplo, quando um general do exército chega à última carreira militar, ele vai ser professor primário, que é a profissão mais edificante, mais honrada que tem no Japão, é ser professor primário. Então, eu gostaria de um dia encontrar alguns paralelos entre essa orientação de um professor lá no Japão, que chega na última carreira dos militares, vai ser professor primário com uma alta dignidade. Então, eu gostaria de um dia chegar a essa conclusão, esses paralelos dessas conclusões
entre Ocidente e Oriente. Eu não consigo situar muito, só isso. De fato, é uma constatação, só que a sociedade oriental ela tem um nível cultural diferenciado, não diria que é uma cultura superior à nossa, é uma cultura diferente da nossa. Isso ocorre também em alguns países na Europa Ocidental. Pega, por exemplo, a Finlândia. Lá o professor em início de carreira está ganhando em torno, equivalente hoje a R$7.000, vamos dizer assim. Tem uma supervalorização. Infelizmente, no Brasil, nós temos esse problema de não valorizar a educação. Quando eu digo nós, estou dizendo o governo, né? Os governos em todas as esferas, em todos os níveis. Agora demos um passo, que foi essa questão de aprovar os 75 dos royalties do petróleo para a educação. Agora isso vai demorar, porque necessita aí, tem toda uma tecnologia para a extração do petróleo e tal, então não vai chegar do dia para a noite. Precisamos agilizar porque cada vez mais você condena gerações a não ascensão, a não acesso à educação e, consequentemente, você vai comprometendo o desenvolvimento da sociedade brasileira quando essa geração de jovens e de crianças tem uma educação deficitária e com muitas dificuldades, né? Vamos ouvir agora o Alexandre Pereira. Eu queria saber o que significa jornada extra classe para o professor. Então, jornada extra classe é aquilo que nós já comentamos aqui, é aquele trabalho que o professor leva para casa para fazer. Tipo, primeiro em casa, preparando aula, segundo, no retorno, corrigindo provas. O trabalho nunca fica estrito à sala de aula, não é mesmo, exatamente, João? Exatamente. Corrigindo provas, corrigindo atividades, né, analisando o desenvolvimento dos alunos. Então, enfim, essa é a jornada extra classe que o professor faz. Paulo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Esclareceu muitas de nossas dúvidas. Eu agradeço a TVT e estamos à disposição, tanto eu como outros diretores do sindicato, acredito que a própria presidente do nosso sindicato também, estamos à disposição de vocês, assim que surgirem novas dúvidas e novas questões da educação sejam colocadas. Muito obrigada, Paulo. Obrigado. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela sua participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.